respondendo uma seguidora que ela pediu para mim a diferença entre congregação, templo e tabernáculo. Então, nós vamos explicar. Você tem que entender que desde todo o tempo de vivência nesse mundo, tudo anda na direção de Deus. É tudo que Deus que instrui. É tudo Deus que ensina. É tudo Deus que ordena. Quando Moisés foi tirar o povo de Israel lá do Egito, né, que estava sofrendo, estava sendo escravizado, Deus mandou Moisés e Deus deu os recursos, tudo das maneiras corretas, tudo na instrução de Deus. E quando eles chegaram no deserto, eles eram uma congregação que congregava diante de Deus, mas não tinha, sabe, local de congregar. Eles sentavam e ali falava de Deus. E Moisés subia no Monte Sinai e ali Deus falava com Moisés, explicava, orientava. E assim eles passaram 40 anos. E quando Deus ordenou Moisés em fazer um tabernáculo, era como se fosse uma tenda de conversar ali dentro e reunir o povo para ouvir a Deus, para conversar com Deus. E aquele tabernáculo, ele montava e desmontava. Conforme eles iam andando, eles montavam e desmontavam esse tabernáculo. E andou com ele 40 anos ali, congregando com Deus, tá? Veja bem, quando eles ficaram 40 anos no deserto, falei, né? Muito bem. Quando eles chegaram em Canaã, que saíram do deserto, então nós podemos ver que na época dos juízes, lembra? Na época dos juízes, na época de Samuel, eles fizeram uma pequena congregação. Quando fala congregação, é uma pequena igrejinha, tá? Quando você ouvir alguém falar, nós estamos na congregação. Por quê? Não é um templo. O templo é coisa grande, bonita. Congregação é uma coisa mais simples. E eles fizeram uma congregação lá em Siló. E essa congregação era o lugar que todo mundo ia congregar lá. Principalmente nós conhecemos a história de Ana. Ana, que era a mãe de Samuel, que foi humilhada pelo marido, que tinha outra esposa, né? Que Deus deu um filho para ela, que era Samuel. Então, era nessa congregação em Siló. Mas podemos entender que no reinado do primeiro rei que teve Israel, que foi a Saul, ele relaxou com Deus. E como os filisteus, que eram os inimigos, viu que o povo de Israel era abençoado porque eles tinham uma arca e aquela arca estava à presença de Deus. E eles roubaram a arca e levaram, né, para a Filisteia. Só que nesse tempo o povo começou a sofrer, porque essa arca é abençoada. Essa arca, inclusive, o próprio Apocalipse diz que quando for o templo lá em Jerusalém, vai estar a arca da aliança, a aliança com Deus. E dentro dessa arca tinha as varas de Arão, tinha o pote do maná e tinha mais o que dentro? O pote do maná, e tinha mais outra coisa, mas daqui a pouco eu lembro. E veja bem, estava lá com o filisteu. Só que Deus tirou a Saul do reinado porque ele era rebelde, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus e colocou no lugar o rei Davi. Como o rei Davi era segundo o coração de Deus, ele foi lá e buscou a arca, que estava lá na mão do inimigo, dos filisteus, e trouxe para Jerusalém. E ali ele reinou o tempo todo com aquela arca dentro de uma congregação lá em Jerusalém. Só que chegou uma hora que Davi achou
e pediu permissão de Deus que ele queria fazer algo melhor para Deus. Ele queria fazer um templo, ele não queria mais uma congregação. E ele falou para Deus que ele queria fazer um templo muito lindo, maravilhoso. Só que Deus não aceitou da mão de Davi, porque Deus falou para Davi que ele tinha sangue, ele era um homem de guerra. Ele aceitaria, mas sim do filho dele, do Salomão, que tinha a mão pura. Vê como que Deus é, né? Então nós podemos entender que Davi, ele deixou todos os materiais prontos. E quando Salomão entrou no reinado, no lugar do pai dele, ele fez o templo de Salomão, que foi uma das primeiras maravilhas, o mais lindo templo conhecido até hoje. Mais tarde, né, nós podemos ver que Nabucodonosor fez um outro, porque derrubaram o templo de Israel, né, que a Babilônia derrubou, quando ela invadiu a Jerusalém, mas não era tão lindo quanto o templo de Salomão. Então, entendeu? O que era tabernáculo? Tabernáculo era na era primitiva, que o povo estava caminhando, indo para Canaã. Então, eles armavam e desarmavam. Tinha os sacerdotes, só que era tabernáculo. Quando chegou em Canaã, eles fizeram em Siló uma congregação, tá? Uma congregação. Só que quando chegou o reinado de Davi, Deus prometeu para ele que iria aceitar o templo da mão de Salomão, tá? Agora, veja bem, templo não é igreja, congregação não é igreja, tabernáculo não é igreja, tá? Nenhum dos três é igreja. E o que é igreja? Igreja é uma nova congregação criada por Jesus no Novo Testamento. Foi criado a igreja. A igreja, tanto é que o próprio Jesus diz que a igreja somos nós somos templo, o templo do Espírito Santo. Aceitamos Jesus, quando fomos nascidos de novo, nós recebemos o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quando Jesus vir buscar, ele não vai vir buscar nem o tabernáculo, nem a congregação e nem o templo. Ele vem buscar a igreja. Se ele vai levar a igreja, lógico que não vai ser aquelas 4 paredes que o pastor prega lá dentro. Ele vai levar as pessoas. Então, eu sou a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus, entendeu? A diferença. Muito bem, e que Deus o abençoe. Se tiver alguma dúvida e eu puder responder, pode pedir, amém? Que eu faço um vídeo explicando. Que Deus o abençoe.